Olá, sou Anderson Lenz, sou um desenvolvedor Java com Spring Boot e nesse vídeo é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu apresento a solução de um exercício utilizando Java, Spring Boot e programação orientada a objetos para resolver esse desafio. Só recapitulando, o desafio ele é encontrado nesse site, né? Computer Science Master é o desafio de gerenciar pedidos de uma gráfica. Então, nós temos agora estabelecido as funcionalidades, né? Então, dentro de um roteiro, de um sistema, de um projeto, né? Então, nós temos as funcionalidades definidas, então vamos para a implementação. Então, na implementação, eu utilizo o padrão de camadas, o padrão de camadas para fazer o CRUD, né, das entidades no sistema, né, e regras de negócio, padrão de camadas para fazer esse processo da API REST. Então nós temos primeiro a camada de apresentação, né, que seriam as controllers, onde que tem os endpoints. Tem a camada de serviço, onde que é feito as regras de negócio e a, e a parte de acesso às entidades, as lógicas de negócio. E a parte de persistência que faz interface com o banco de dados, né, que é usado o Spring Data JPA para esse processo. Então esse é o fluxo, né? Controller para as requisições, elas entram na controller, passam pela service e vai para a entidade de persistência que é a repository. E na volta ela vai do banco de dados, né? E volta para as controllers. No sistema eu também uso a arquitetura hexagonal, né? Onde que são utilizados adaptadores de entrada e saída, né, dentro da service. Então, dentro da service, vindo de fora, as informações elas sempre passam por adaptadores, onde que vai ter um adaptador. Eu utilizo o adaptador do tipo record, que é um recurso novo do Java, impedindo que venha de fora acesso direto às entidades do banco. Então eu utilizo esse, esse padrão de arquitetura vem da arquitetura hexagonal, que seria esse padrão, essa parte de adaptadores. E eu utilizo nesse projeto Java 17, Spring Boot 3, um Maven, um Postgres, que é o banco de dados, o Hibernate, Flyway para fazer as migrations, Lombok para gets e setters e constructors, e o Postman para fazer os testes. Então, vamos ver a estrutura básica do projeto que eu montei. Então, nós temos aqui a camada da controller, o domínio, que tem as minhas entidades, a infra e a service, né? Então, no domínio eu tenho as minhas entidades, as entidades dos funcionários. Então, aqui tem o chefe geral, os empregados, que seria o contador, copiador e contador, copiador e vendedor. Aí nós temos também os gerentes, nós temos também os gerentes, o gerente financeiro, né? Então, nós temos a entidade base, que é o funcionário, né? Que ele tem o CPF, nome, data de nascimento e telefone e o seu status do trabalho. Aí nós temos, aí essa entidade ela é utilizada é, nas entidades base, né? Em composição, né? Aí eu uso esse embedded, daí ela carrega os atributos e junto com a ID, né? Carrega os atributos do funcionário na tabela lá no banco, né? Então vamos ver aí a parte de como é que é o fluxo da informação para o CRUD de um funcionário, né? Para exemplificar é, a parte do CRUD aqui dos funcionários, né? Então vamos lá primeiro para as controllers, né? Deixa eu fechar tudo aqui e vamos para as controllers. Então o chefe geral ele fica responsável pelo cadastro dos gerentes, né? Então aqui eu tenho essa controller, né? Que tem é o controller do chefe geral que vai controlar o gerente financeiro, né? Então aqui eu tenho o endereço dessa controller, né? Que tem o funcionário e o endpoint geral dessas requisições ao chefe geral financeiro. Então nessa controller eu vou ter a injeção da service, que vai fazer a regras de negócio. E aqui, basicamente, eu só tenho aí os controles
da, da entrada e saída das informações, né? Então eu tenho aqui os métodos, tem alguns métodos da controller, né, que eu preciso para fazer o CRUD, né, da entidade gerente. Então eu tenho o método listar gerentes financeiro, né? Esse método ele vai me devolver, ele vai devolver, né, um gerente financeiro response em formato de page, né? Que não é onde eu devolvo diretamente o gerente financeiro. Então nesse método eu posso passar o nome de um gerente para fazer uma busca, que ele é um required false, ele é passado na URL, né? E daí eu tenho um método page, que vem lá da requisição, e para fazer o controle de paginação, que são muitos os métodos passados. Eu tenho essa service, ela vai buscar lá ela vai buscar lá na gerente service listar os gerentes financeiros, né? E eu passo esse nome de gerente nesse método. Aí eu tenho só um método get para ele vai chegar nesse ponto. Se eu passar o ID nesse método get, ele vai buscar o gerente financeiro, né? Então ele faz uma busca por ID. Aí o método post é fazer o cadastro, né? O post para esse endereço. Eu passo um gerente financeiro register. Esse gerente financeiro register, ao chegar aqui na controller, ele vai primeiro passar pelo BIM validation. Então, esse é uma entidade de entrada, né? Em que eu faço a validação do gerente funcionário register. Eu tenho que passar ele dentro de um funcionário register. Então, eu tenho um nome, not blank. Ele não pode ser nulo, nem não ter. Eu tenho o CPF, que tem que ser 11 números. Eu passo a data de nascimento, que tem esse formato, o telefone e o status de trabalho. Aí eu tenho o método put, de atualizar, né? Esse registro eu passo aqui no método cadastrar gerente financeiro. Eu tenho o método put, de atualizar, put é, passando o ID e atribuindo o método put. Eu passo o ID, passo o gerente financeiro register novamente, para se eu preciso atualizar, né? Passo o ID do gerente que eu quero atualizar. E o delete, que eu passo o ID que eu quero excluir. Daí, aqui dentro da service, eu tenho o método listar gerente financeiro, que é o primeiro método, né? Todos os métodos que estão aqui na service têm o seu correspondente aqui na repose. Então, eu tenho no service. Então, a service eu tenho a injeção do gerente financeiro repository, que vai fazer a persistência das informações. Então, aqui eu tenho o nome do gerente, que se ele for nulo, né, eu vou fazer lá uma busca com esse método padrão da JPA, que é o find all. Ele devolve isso em formato de page, né? Então ele traz a entidade, gerentes financeiros, e em seguida eu faço uma conversão desses gerentes, desse page de gerentes para um gerente financeiro response, onde que eu passo algumas informações que eu considero importantes. Nesse caso, estou passando tudo nas informações, mas pode ter casos que eu queira passar só algumas informações, então é importante usar essas entidades de resposta. Aí, se o gerente vier, eu executo esse método que eu montei aqui, esse find by funcionário, né? Montei aqui dentro do repository, que vai se dar essa entidade no banco. Find by funcionário nome ignore case, onde que eu passo o nome do gerente, né? Então não pode ter, se ele faz uma busca pelo nome, daí ele retorna e converte. E aqui tem um método get by ID, então ele faz lá no gerente financeiro, ele faz uma busca find by ID, que é um método padrão, ele retorna um optional, se ele tiver presente, eu retorno essa entidade que eu busquei no banco convertida, né? Convertida para uma entidade response. Eu utilizo o record, né? Eu passo só esses atributos aqui. Um OK que seria 200. Se não tiver, eu devolvo um not found, que é um status 400. Aí no cadastro, eu passo o gerente financeiro register, né? Que é a entidade register. Daí eu verifico
se esse gerente já existe por esse método que eu montei na minha query, onde que eu busco um funcionário pelo CPF ou pelo nome, não pode ter que ser totalmente diferente, né? Não pode ter o mesmo, né? Apesar de que na vida real pode acontecer, mas eu optei por no sistema tem que mudar o nome, não pode ter, né? E daí ele devolve um optional de gerente financeiro. Se ele não existir, né? Se não existir, aí eu converto essas informações do register, da entidade register, eu converto pro gerente, né? Pro gerente financeiro, crio um novo gerente financeiro e trago para uma entidade gerente, né? Aí eu persisto com esse método save e eu devolvo essa URI de acesso ao recurso novo criado e devolvo a entidade, né? Aí caso o gerente financeiro já exista, ele devolve uma exception, né? Aí que no método de atualizar, que é acessado lá pela controller, ele primeiro verifica se esse gerente financeiro já existe, find by ID. Se ele for presente, aí busca esse gerente financeiro lá no banco e atribui, né, essas informações do register para esse gerente. Eu persisto esse gerente daí salvo ele e retorno ele no status 200, né, se ele, se ele existir. Né? Se ele não existir, eu devolvo um not found. E daí para remover o gerente, primeiro eu verifico se esse gerente ele existe pelo ID, ele devolve um optional. Se esse gerente for presente, eu devolvo. Eu deleto e retorno 204 não existe. E se ele não existir, eu devolvo not found. Então, rapidinho, vamos para o Postman. Então, aqui eu vou fazer um CRUD aqui do gerente financeiro. Então, aqui eu tenho toda uma coleção dos endpoints do sistema que eu montei. Então, aqui vamos fazer rapidinho o cadastro de um gerente financeiro no sistema. Então, cadastrar um gerente financeiro. Então, vamos colocar um nome simbólico, né? E aqui eu tenho o CPF. Então, eu vou mandar um send nesse post. Ele vai falar que ele criou essa entidade. Se eu tentar criar de novo, ele vai falar que já existe. Ele vai devolver um 3, então aqui se eu fizer um get by ID, ele vai me retornar esse recurso criado. Aqui, se eu listar, ele vai listar todos os gerentes já criados em formato de page, né? Se eu quiser atualizar esse gerente aqui no método put, vamos dizer que eu queria colocar um número, uma simples atualização. Ele vai falar not found, porque o 2 não tem, aí o 3 e ele atualizou. Se eu der um get by id rapidinho, ele atualiza aqui. E se eu fazer um delete, ele vai deletar. Então, devolve 404 não content. Então, esse seria o vídeo 2. Então, vamos ter mais dois vídeos aí pelo menos mais dois vídeos sobre o projeto. Então, fique ligado no próximo. Muito obrigado por chegar até aqui. No próximo vídeo, nós vamos ver aí a parte do cadastro do produto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.